Eu vou pedir você que leia os versículos pares. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Levítico capítulo 16, a partir do verso de número 15. Versículo de número 15. Depois imorará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, e estará com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar, ele estará perante o Senhor, e fará a expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e purificará, e santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, ele pode levará sobre si todas as iniquidades daqueles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia usado quando entrar no santuário, e ali as deixarás. Banhará o seu corpo em água no lugar santo, e porá as suas vestes, e então sairá e oferecerá o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode de sangue, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e os seus excrementos se queimarão. Aquele que o queimará, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Bem, amados, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Peça a Deus para falar ao seu coração de forma efetiva, especial. Que esse texto possa se renovar de forma prática para todos nós nessa noite. Eterno soberano Deus, a tua palavra foi lida. Temos, ó Pai, a responsabilidade de pensar, Senhor, naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós sabemos, ó Pai, que a inspiração é o objetivo. O que o Senhor quer dizer para nós nessa noite é algo prático e objetivo. Porém, a iluminação é o nosso objetivo. Cada um de nós temos uma necessidade especial. Queremos ouvi-lo agora, Senhor Deus, para que possamos, através desse texto, responder às nossas necessidades e ansiedades. Traz luz ao nosso pensamento, Senhor.
como Moisés escreveu esse texto. E que possamos aplicar, Senhor, todo esse conteúdo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos caminhando para a conclusão do capítulo 16, querendo Deus, no próximo domingo, falando sobre a festa anual das expiações. Esse é um texto, capítulo 16, muito importante, porque inaugura no capítulo de número 16 aquilo que deveria concluir-se de forma prática em Cristo Jesus, a expiação. Nós temos uma visão de expiação pós-graça, expiação feita definitiva em Cristo Jesus. Mas no Velho Testamento há todo um trabalho para que pudesse chegar a esse processo de expiação em Cristo Jesus. No capítulo 16, do verso 1 ao verso de número 9, você tem o dia da expiação. Foi instituído a expiação. Do verso 11 ao verso de número 14, você tem a expiação pelos líderes, pelos responsáveis de conduzir a casa, o tabernáculo, pelos responsáveis de fazer os sacrifícios. Isso é os sumos sacerdotes e os levitas. Nossa análise de hoje, do verso 15 ao verso número 28, vai apresentar a expiação para o povo que frequenta aquele tabernáculo, aquele santuário. A expiação pelo santuário. E a nossa pergunta é: qual a importância da expiação pelo santuário? De forma total, de forma global, a igreja ela precisa estar sendo santificada. A igreja em Cristo, pós-graça, ressurreição de Jesus Cristo, ela é a noiva ataviada, preparada para encontrar com o seu mestre. Mas quando nós colocamos doentes dentro da igreja, tomados pelo câncer do pecado, quando nós, como sendo os principais pecadores, colocamos os nossos pés em um lugar santo, que é a casa do Senhor, que é a igreja do Senhor, a igreja fica contaminada. A nossa cosmovisão e a nossa percepção hoje é observar que no sopé daquele monte, no deserto, havia uma tenda que era santa, onde a teofania do Senhor era demonstrada ali, através do propiciatório, das fumaças, dos incensos que subiam, aonde o Senhor diz: olha, não entre, não veja, porque senão vai morrer. Hoje nós entramos de qualquer forma na casa do Senhor, no santuário do Senhor, na tenda do Senhor. Será que alguma coisa mudou pós-lei? Será que hoje nós não precisamos valorizar mais o santuário, o templo, a presença onde o Senhor fala, o Senhor Deus fala através da sua palavra de modo especial? Meus amados, John Murray, um teólogo que escreveu uma sistemática, uma teologia sistemática, ele que era John Murray, os escocês, a cultura cristã trabalha essa obra chamada Redenção Consumada e Aplicada. É uma sugestão de livro para você comprar e para você adquirir. Teologia Sistemática de John Murray, Redenção Consumada e Aplicada. Trabalha um clássico reformado da soteriologia, onde explica-se o que Cristo realizou na cruz e como essa redenção é aplicada aos eleitos. Então, uma teologia direcionada para a soteriologia, onde parte do aspecto da cruz para os eleitos. Esse livro é dividido em grandes partes, duas grandes partes. A primeira parte é a redenção consumada e a segunda parte é a redenção aplicada. Murray trata na sua primeira parte, a redenção consumada, a necessidade, a natureza, a perfeição e extensão, defendendo a expiação substitutiva
limitada, profundamente enraizada nas Sagradas Escrituras. Já na segunda parte, ele vai expor a ordem salutis, a ordem da salvação, vocação eficaz, regeneração, fé, arrependimento, justificação, adoção e santificação. A ordem salutis, a ordem da salvação. Onde ele coloca para todos nós que cada etapa dessa ordem é aplicada com um foco bíblico, lógico, mostrando como o Espírito Santo aplica no tempo a obra que Cristo já completou. Qual a importância e uso devemos dar à expiação que Cristo fez pela sua igreja, por você? Qual deve ser a minha postura ao entrar num santuário? O que eu faço? 30 e poucos anos de ministério, eu já vi de tudo dentro da igreja na hora do culto. Eu já vi pessoas que vêm à igreja achando que está num local social, público social, que veio para ter uma distração, um entretenimento. Eu coloco na minha boca um chicletinho, começo a mascar, copiosamente, esperando o show começar. Já vi isso. Já vi pessoas que vêm ao santuário e não tem um tempo de dobrar os seus joelhos e orar com Deus, já senta e já começa a fofocar, já começa a criar intriga, já começa a discordar. Eu já vi pessoas que vêm à igreja e perdem o senso da santidade, porque não veio com esse senso de santidade, uma roupa decotada, mostrando o corpo, masculino e feminino. É algo indecente, aonde a obscenidade vai roubar a cena de Cristo, porque alguém vai olhar aquilo ali com liceosidade. Eu já vi pessoas vindo à igreja que deveria ter ficado em casa, porque não teve mudança nenhuma. E aí, eu não quero fazer bullying com vocês. Por favor, me entendam. Se eu venho à igreja, eu preciso ouvir a Deus. Por favor, não se machuque que eu vou falar. Se eu venho à igreja, eu preciso sentir a faca, a espada entrando nas minhas entranhas, penetrando ossos e medulas. Se eu sento nesses bancos, eu preciso entender que Deus está falando comigo, não é com meu irmão que está ao meu lado, mas é comigo. Agora, se eu venho à igreja e estou com a minha cabeça lá no amanhã, lá na minha casa, lá nas minhas preocupações, lá nas minhas enfermidades, lá na minha dor, eu deveria não vir à igreja. Porque quando eu venho à casa do Senhor, Deus falará comigo. A sua Shekinah, a sua glória invadirá o meu coração e a minha tenda, aonde eu estou. Nessa noite, irmãos, pautado pelo sermão passado, visto que o sermão passado, do verso de número 11 ao verso 14, expôs sobre a expiação por si, isso é a expiação que o sumo sacerdote deveria fazer por ele, pelos seus filhos, colocando em primeiro lugar a evidência da sua família, em segundo lugar o incensário, que era algo importante naquela oferta. Vimos no sermão passado que Deus tem um plano para a nossa casa. Deus tem um plano para a nossa família. Deus tem um projeto para aqueles que são sangue do teu sangue, que estão inseridos na sua história. Vimos que o nosso primeiro campo missionário é o nosso lar, é a nossa família. Vimos a promessa de Deus, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Vimos que a família é o primeiro lugar onde Deus quis nos colocar. Deus nos colocou naquele lar. E às vezes o nosso lar, geralmente é isso mesmo, é o lugar mais difícil de se estar,
porque os seus te conhecem como você é. Uma pessoa chata, ranzinza, difícil às vezes de se lidar, mas Deus te colocou ali, porque ali é a sua casa, a sua família, e você não ia se dar bem em nenhuma outra família, em nenhum outro lar, porque Deus, através da sua vida, do seu ato expiatório, do seu culto a Deus, Ele quer alcançar os seus. Hoje, o sumo sacerdote tem uma preocupação maior, que são as famílias das famílias que vêm para dentro da igreja. Hoje a minha preocupação, meu irmão, não é com essa tenda que traz essas famílias difusas, essas famílias cheias de pecados, doentes, que são incluídos no Santo dos Santos. O lugar santo, o altar, a presença de Deus, aonde Deus se manifesta, seríamos todos purificados pelo sangue do novilho, do bode, da expiação, do sacrifício feito naquele santuário. Existia a expiação por causa das impurezas e transgressões, rebelião, para santificar os filhos de Israel. Quando nós olhamos para a igreja hoje, irmãos, uma teologia da graça, nós entendemos que Cristo morreu por essa igreja, que Cristo comprou cada alma que está aqui com seu precioso sangue, que Ele nos resgatou para que nós pudéssemos ser kadosh, 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 santo, santo, santo. Tira as sandálias dos seus pés. Volte-se para o Senhor em humildade e entenda que o teu pecado ofende a noiva, ofende a igreja, ofende o santuário. E nós precisamos entender como esse contexto todo foi colocado para que eu hoje pudesse saber como devo portar na casa do Senhor. Eu que sou o maior pecador. Como eu devo agir? Portanto, o tema dessa noite, irmãos, é o versículo 16. E ao ler o versículo 16, há uma forma conclusória. Deus diz a Moisés assim: Moisés, coloque aí assim, dessa forma, dessa maneira, fará expiação pelo santuário. Você vai matar um bode. Um bode vai morrer, sangue será aspergido no santuário, no local de culto. Sangue será derramado. Por que motivo? Por causa das impurezas dos filhos de Israel. Impurezas dos filhos de Israel. Irmãos, cada um dá conta de si. Eu ainda estou pensando no Salmo 82. Deus é o juiz e toda a terra será julgada por ele. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que nós precisamos nos prepararmos para estar na casa do Senhor. Antigamente as pessoas parece que tinham isso mais vivo na mente. Eu lembro que mamãe falava às vezes assim: nós precisamos botar a melhor roupa para ir na casa do Senhor. Não é por causa de vaidade e desfile de moda, não. A gente precisa se preparar para não chegar atrasado no culto. Vocês, crianças, precisam ficarem quietinhos. Porque na hora de estar ouvindo a palavra de Deus, é Deus falando. Eu não sei, irmãos, o que está acontecendo. A gente vai esquecendo essas coisas. A preparação antes culto, depois culto, é importante na vida da gente.
preparar para ouvir a palavra, preparar para mudar a nossa mente, preparar para a palavra do Senhor possa alcançar a nossa vida, a nossa comunidade, a nossa igreja. Porque, irmãos, o templo, a morada, a igreja somos nós. Então, como é que eu não devo me preparar para estar na presença, na grande assembleia, no grande ajuntamento, na eclésia? Porque aqui é eclésia, é santuário, é reunião dos filhos de Israel para a festa da expiação, para estar diante daquele que estaria no propiciatório, que moveria, que modificaria a situação de todos. A expiação pelo santuário, Moisés, é por causa da impureza dos filhos de Israel. A expiação do santuário, Moisés, é por causa das transgressões. E aí a gente pode colocar pecado. E de todos os seus pecados. Os seus pecados. Os teus também. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. A igreja se torna profanada e impura por causa de mim. E uma mancha, irmãos, precisa de um alvejante. Eu não sei que tipo de alvejante, que boa. Quando eu cheguei para cá, eu não entendi o que era que boa. Todo mundo falava, tem que comprar que boa, pastor. É que boa para lá, que boa para cá. Tem que boa. Cloro. Qual cloro você usa? Alvejante você usa? Você tem uma roupa branca lá na sua casa. E o cloro não está dando jeito mais. De tão encardida que está. Precisa de um produto diferenciado. E assim, irmãos, a igreja vai ficando encardida. Pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Deus santifique a igreja, Senhor. Irmãos, há pecados esdrúxulos que só o Espírito Santo revela, só o Espírito Santo traz à tona, só o Espírito Santo vai sacolejar a igreja. Eu já vi algumas coisas, irmãos. E como eu tenho nesses últimos tempos lembrado do presbítero Ângelo, porque foi o presbítero lá no início da minha jornada, um homem experimentado, muitos anos como presbítero da nossa igreja, e naquela igreja que eu estava, eu era um menino jovem, com meus 20 e poucos anos, e o presbítero Ângelo até olhava para coitado desse pastor, e lá eu fiquei um bom tempo naquela igreja, mas o senhor Ângelo me falava assim, essa igreja tem uma capa de Acum. E ninguém sabe. Ninguém sabe. Igrejas estão enterrando pecados dentro da própria igreja. E eu quero que você olhe para dentro de você agora. Que está aqui dentro. Quais são os nossos pecados? Precisam ser alvejados pelo quiboa espiritual, pelo cloro espiritual. Confesse ao Senhor. Você não pode encardir a igreja. A noiva precisa estar com aquele vestido branquíssimo, lindo vestido, porque o noivo está voltando. Nós não podemos estarmos como as nécias, mas sim como as prudentes. Porque a expiação pela igreja, pelo santuário, pela tenda, pelo local onde nós reunimos, pelo local onde as pessoas estão, não
Irmãos, o direito traz uma afirmativa assim: aonde está o homem, ali está o problema. O homem é você e mais um. O direito vem para dirimir os conflitos de duas pessoas. Agora você imagine um contexto de uma igreja com várias pessoas. Gente que pensa de forma diferente, gente que age de forma diferente, gente que... Mas a Bíblia diz assim, pode ser múltiplos, mas todos nós somos de Cristo. Todos nós somos chamados pelo Senhor. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só ação de morte expiatória. Ele morreu de forma única e definitiva por essa igreja. Você está entendendo o que eu estou falando até aqui agora? Ou está confuso esse negócio? O que eu estou falando? Que Cristo morreu para que essa igreja fosse santa. Porque, em primeiro lugar, a expiação pelo santuário, do verso 15 ao verso 19, é por causa das impurezas dos filhos de Israel. O sacerdote, ao sair depois de aspergir o sangue do novilho diante do propiciatório, ele deveria então matar o bode, que seria a oferta de expiação pelo povo, verso 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Bode deveria ser morto, novilho deveria ser morto. Dessa mesma maneira, ele devia fazer expiação pelo santuário, verso 16. Assim fará expiação pelo santuário, não só pelo povo, mas pelo santuário. Isso embora o povo com seus pecados tivesse provocado a Deus para que ele removesse esses sinais da sua presença favorável no meio deles e tivesse convertido até mesmo esse santuário em um lugar inadequado para ser a morada de Deus Santo. Assim era feita a expiação do pecado para que Deus reconciliasse com eles e pudesse continuar com eles. Irmãos, existem igrejas que não é mais igreja. Não é mais igreja tudo, é um ajuntamento de pessoas, mas você não vê a santidade de Deus naquela casa. Eu fico pensando, irmãos, o que será quando a igreja deixar de ter temor a Deus? O que será? A seguir, ele deveria fazer pela parte externa do templo, tabernáculo. Havia a parte interna e havia a parte externa. A mesma coisa que tinha feito da parte interna, aspergindo primeiro o sangue do novilho e depois do bode fora do véu, onde estava a mesa e o altar do incenso, 7 vezes, cada um como antes. O verso 16 coloca: a razão sugerida é que o tabernáculo estivesse entre eles no meio das suas impurezas. De maneira que Deus pretendia mostrar-lhe quanto os seus corações precisavam serem purificados, quanto até mesmo o tabernáculo, somente esse que está no meio do povo, tão impuro e pecador, precisava dessa expiação. Deus santifique a tua igreja, Deus lava a tua igreja, Deus renova os crentes, Deus fortalece os crentes, Deus seja com o teu povo espalhado pelo mundo, para que possa dar um bom testemunho. Irmãos, a nossa função é treinar você para você ser um mártir de Cristo. A igreja está aqui para te treinar a ser testemunhas do Senhor até o fim, perseverando como um bom soldado treinado. Ô igreja do século 21, para onde estamos marchando? Verso 17, durante essa solenidade, nenhum dos sacerdotes inferiores deveriam entrar no tabernáculo. Diz o versículo 17, nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, e depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel.
porque se alguém entrasse, ia morrer. Santo, santo, santo. A expiação pelo santuário mostra que há pecados dos filhos de Israel. Não. Qual é o teu pecado? Qual é o nosso pecado? Ninguém pode entrar na tenda santuário até que o sumo sacerdote tenha terminado de fazer expiação por si mesmo, pela comunidade de Israel, pelo santuário e pelo altar. O Senhor está muito próximo. Você tem isso na sua mente, no seu coração, que perto está o Senhor? Eu falava hoje com a catecumenos, parece que o Senhor é um velho de barba, com um cajado na mão, sentado no trono, lá no céu. Ele está perto da gente. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor, lá na sua casa, lá no seu serviço, lá nas suas dores. Quando você não tem mais ninguém para te ouvir, perto está o Senhor. Essa semana nós estivemos levando a ceia para a irmã Elisene. Ore por ela, meus irmãos. Ore pela Elisene. Aí Elisene disse assim, mas eu sei que o Senhor está perto de mim. Foi isso que eu falei. Eu sei que o Senhor está perto de mim, pastor. Aí está minha amiga. Creia todo o teu coração. Esse contexto termina no bloco 19, falando do sangue. O sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e purificará e santificará das impurezas dos filhos de Israel. Que coisa linda ver uma visão de purificação, que nos coloca uma visão do Novo Testamento. É claro que aqui o sangue do novilho e também do bode são misturados sobre as pontas do altar que estava diante do Senhor, versos 8 e 19. É certo que o altar do incenso tivera este sangue colocado sobre ele, pois assim estava expressamente ordenado, Êxodo 30, verso 10, mas alguns pensam que aqui o sumo sacerdote deveria dirigir-se diante do altar do holocausto, pois ele também aqui é chamado de altar diante do Senhor, verso 12, porque está escrito que é necessário sair até ele, porque podemos supor que também ele precisasse de expiação, pois para ele eram trazidas todas as ofertas dos filhos de Israel, e cujas impurezas o altar deveria ser purificado, como está escrito. O altar precisa ser purificado pelo sangue. O altar da sua vida, o teu coração precisa passar pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Senhor, o sangue vivo, que foi, de forma única e definitiva, elemento de purificador de todos os nossos pecados. A purificação e a consagração do altar vão receber, amados, uma atenção separada, e esse altar do holocausto na entrada do átrio do santuário torna-se um pouco do sangue do novilho e do bode, coloca-se sobre chifres do altar, o purifica. O sacerdote então molha os dedos no sangue e vai aspergir 7 vezes sobre o altar. Não é incomum uma aspersão certa pelo sacerdote. Número 7, a perfeição. Você tem vários textos citados. Levítico 4, 6, 17, 14, 7, 16, 27, 51. E número 19, 4, falando 7 vezes a purificação. Em segundo lugar, queridos, a expiação pelo santuário como a participação do bode vivo. É o que vai do verso 20 até o verso 22.
bode expiatório. A gente já falou sobre isso, não é novidade. O que nós podemos ver é que esse bode expiatório, bode vivo, é apresentado diante do Senhor para os sacrifícios da expiação, pelo espargido sangue, cujos restos provavelmente teriam derramado aos pés do altar de cobre o sumo sacerdote. Porém, em primeiro lugar, agora, ele, o próprio sacerdote, confessa os pecados de Israel, as suas mãos sobre a cabeça do bode emissário. Ele pega aquele bode, a cabeça do bode, deixa verso 20, verso 21, deu uma lida aí. E qualquer que fosse as mãos impostas sobre a cabeça de qualquer sacrifício, isso sempre deveria ser feito com confissão de acordo com a natureza do sacrifício. Pai, esse bode levará os pecados, as impurezas, as transgressões dessa igreja, dessa tenda, desse santuário. Meu querido, você já parou para pensar que Jesus já fez isso sobre a nossa igreja? E já livrou. Já livrou. Qual a importância disso para nós? Qual a importância da igreja não brincar com o pecado? Qual a importância de Deus? Você tem que, lendo a palavra, a importância para Deus, que nós venhamos entrarmos no processo sinergista de santificação. Todo dia santificando-se um pouco mais. Nos últimos e mais degenerados tempos da igreja judaica, eles tinham uma forma estabelecida de confissão preparada para o sumo sacerdote, mas aqui Deus não prescrevia nenhuma. Havia o abrir dos lábios do sumo sacerdote naquele trabalho de expiação pela igreja, dizendo: Deus, cura a igreja, Deus, salva a igreja, Deus, santifica esse povo caloteiro, esse povo mentiroso, esse povo ingrato, esse povo murmurador, esse povo distante, esse povo que não quer ter compromisso comigo. Deus, sacuda a igreja. Irmãos, tem gente dentro da igreja, tem ovelha, que às vezes eu peço: Deus, esmaga essa ovelha. É cabeça dura. Você faz isso, pastor? Esse irmão, essa ovelha pediu para ter um serviço, ganhou um serviço, agora não vem mais na igreja. Esse irmão pediu uma gravidez, essa irmã agora vai ser mamãe. Sabe quando ela vai voltar na igreja? Quando o filho tiver 6 anos de idade. Às vezes Deus não muda a chave por causa disso. Deus deu um carro para aquele irmão, ele está precisando de um carro. Ganha um carro, sabe o que ele vai fazer? Vai passear. Você acha que Deus dá? Quais são os meus ídolos que eu preciso quebrar? Eu tenho os meus. O sacerdote orava pela igreja. E um dia, irmãos, a igreja que eu pastorei hoje, ao longo da minha vida, a igreja de Valença, que marcou muito a minha vida, foi uma igreja de muitas experiências. Porque às vezes o seu pastor tem uns negócios assim estranhos, tá? Não se preocupar não. Mas eu com ele. E um dia eu cheguei naquela igreja da capa de Acã. O presbítero já estava morto quase uns 5 anos. Eu falei: Deus, ou se eu tiro essa capa de Acã dessa igreja, ou se eu me tiro daqui. Sabe o que Deus fez? Ele mostrou a capa de Acã daquela igreja, mas também me tirou daquela igreja. Porque eu também sou pecador. E essa cena é tão viva na minha mente. Um tapete vermelho, uma igreja neogótica linda, muito grande. Deus tirado no chão assim. Deus, tira dessa igreja os pecados ocultos, Senhor. Sacode essa igreja. Ela não pode ficar assim, Senhor. Ou se eu tiro esses pecados, ou se eu me tiro daqui. Você tem coragem de orar a Deus dessa forma?
O dia que você fizer isso, você vai ver Deus agindo na sua vida, porque Ele é santo. Ele é Deus. Depois de muitos anos, de uma vida pré-estabelecida, Deus fala, você vai ver que Ele quer viver na minha dependência agora, pastor. Você vai aprender. Você está preparado para isso? Com Deus não se brinca. Essa casa é santa. Você precisa se purificar. Irmãos, terceiro assunto aqui é pós-expiação pelo santuário. O que se deve fazer depois de trabalhar todo esse processo de expiação pela igreja, pelo tabernáculo, pelo santuário. Verso 23 a 28, faça seus olhos aí. O sacerdote devia então despir suas vestes de linho no tabernáculo, deixá-las ali para, segundo os judeus, nunca serem mais usadas outra vez, por ele mesmo ou por outro sumo sacerdote, pois eles faziam roupas novas todos os anos. Nós vamos ver a festa anual das expiações, e quando ele fazia isso, ele não tinha que de novo pegar o seu terninho, a sua batina, suas roupas e levar para casa. Você está entendendo que o próprio sacerdote tinha que ter ato de humildade diante do Senhor? Aquilo ficava para lá. Ele nunca mais ia usar aquela roupa, porque estava contaminada com todo tipo de impureza, transgressão do povo. Ele deveria banhar-se com água, vestir suas ricas vestes, e então oferecer o holocausto, tanto do seu como do povo, verso 23 e 24. Quando recebemos o consolo do nosso perdão, Deus deve receber a glória por isso. Se tivermos o benefício do sacrifício da expiação, não devemos protestar contra o sacrifício do reconhecimento. Aparentemente, a queima da gordura da oferta da expiação era adiada até aquele momento, verso 25, para que pudesse ser consumida com as ofertas de holocausto. Tudo tinha que ser purificado, tudo tinha que ser queimado, tudo tinha que ficar no altar do Senhor. A carne de ambas as ofertas de expiação, cujo sangue havia sido levado ao santuário dos santos, deveria ser queimada, não sobre o altar, mas a uma distância fora do arraial. O pecado tem que estar distante da tenda, a transgressão tem que estar distante da casa do Senhor. A tenda, a igreja, onde eu adoro, é lugar santo. Tire as sandálias dos pés, se humilhe diante do Senhor, não brinque com a glória e com a santidade do Senhor. E também que Deus estava removendo por uma remissão completa, de modo que ele nunca mais, o sumo sacerdote, lembraria desses pecados. Até as roupas estavam contaminadas. Aquele que levasse o bode, você viu aqui no finalzinho, verso 26. Havia alguém, aquele que tiver levado o bode missário, lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água, depois entrará no arraial, não é nem na congregação, é no arraial. Até esse deveria cerimonialmente ser considerado impuro. Não deveria entrar no arraial até que tivesse lavado suas roupas, tivesse banhado com água, o que indicava a natureza contaminadora do pecado. O pecado contamina. O pecado contamina. É teu, mas contamina a igreja. Hoje de manhã nós participamos da ceia do Senhor. Hoje foi dia de ceia. E você viu o texto que o Franklin citou, que depois eu reforcei na ministração da ceia? Eis o motivo, porque há entre vós muitos doentes.
irmãos, nós precisamos observar essas coisas para termos uma postura diferente. Quando tudo isso tiver sido feito, o sumo sacerdote entrará outra vez no Santo dos Santos para apanhar o seu incensário e dessa maneira retornar à sua própria casa com alegria, porque tinha cumprido o seu dever e não tinha morrido. Isso é graça. Tem que passar por tudo isso e não morrer. É só a graça, somente a graça do Senhor. Eu quero caminhar para o nosso fechamento nessa noite. O arrependimento para a vida é o assunto que está conectado com esse texto. E a confissão de fé diz assim no inciso 6, assim também aquele que escandaliza a seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto, por meio de uma confissão particular ou pública de seu pecado e do pesar que por ele sente, declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. O teu pecado ofende toda a igreja. E eu tenho que ter coragem para dizer, vou voltar. E vou dizer ao meu pai, pai, eu pequei contra ti e contra os teus. Eu não sou nem digno de ser chamado um filho. Irmãos, confessa ao Senhor. Não saia daqui essa noite sem confessar o teu pecado ao Senhor. Deus, eu tenho sido um homem, uma mulher difícil de se lidar. Deus, eu preciso de ti. Eu preciso confessar a ti, como Tiago 5,16 diz, confessar com os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serem curados. Muito pode a sua eficácia, a súplica dos justos. Essa semana a gente falou muito sobre oração. Orar, antes da gente tomar uma ação, vamos orar. Falar com Deus. Deus, tu conhece a tua casa, teu povo, a tua igreja. Josué 7,19 diz, então disse Josué a Acã, filho meu, da glória do Senhor Deus de Israel, e a ele rendei louvores. Declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Que tal você chegar ao Senhor essa noite, chegar na sua casa, no seu quarto, e declarar a Deus aquilo que te tem feito mal, que precisa ser tratado. Porque vimos, irmãos, que a expiação pelo santuário, pela tenda, pela igreja, pelo tabernáculo, a expiação é por causa das nossas impurezas. Nós que somos filhos de Israel. Vimos que a expiação pelo santuário exige coparticipação do bode expiatório. Ele vai levar esses pecados. E Jesus já fez isso, já levou os nossos pecados. Já não existe mais. E o pós-expiação pelo santuário é importantíssimo. E agora, o que eu vou fazer, uma vez que eu já confessei os meus pecados? Eu não vou vestir mais aquela roupa de linho fino. Túnicas lindas que o pecado me ofereceu. Vou fazer outras roupas. Vou viver uma nova vida. Após oferecer o sacrifício por si mesmo, o sumo sacerdote sacrificaria o bode destinado ao Senhor em favor do povo. Seu sangue é levado aos santos do santo e aspergido sobre o propiciatório para fazer expiação pelos pecados de Israel. E em seguida Arão impõe as suas mãos sobre o bode iniçado. Ele confessa sobre ele todas as iniquidades do povo, que são simbolicamente transferidas para aquele animal, o qual é enviado ao deserto. E por fim, os animais sacrificados são queimados fora do arraial, e aquele que participava desse ritual, desses rituais, deve se purificar para entrar de novo no arraial. Nosso texto destaca dois aspectos importantes da expiação. Quais são esses dois aspectos? A culpa que é satisfeita diante da justiça de Deus pelo sangue derramado. E o pecado é removido para longe do povo por meio do molde expiatório.
Em primeiro lugar, se você consegue verificar e ver que a culpa foi satisfeita diante da justiça de Deus, o Deus que vai julgar essa terra, o Deus Todo-Poderoso, em Cristo somos justificados para estarmos diante dele. Você entendeu a importância de Cristo? Da justificação de Cristo? O castigo que nos traz a paz. Diz Isaías capítulo 53, 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando o cristão é acusado por sua consciência ou pelo pecado passado, ele deve lembrar que a sua aceitação diante de Deus não depende do seu desempenho, do seu mérito, mas da obra perfeita de Cristo. Aleluia! Amém! A segurança da salvação repousa na justiça de Cristo, imputada ao crente e não em suas próprias obras. Em segundo lugar, Cristo removeu completamente o pecado do seu povo. Vou falar devagarzinho, porque de repente você deve estar aí ainda perdido. Cristo removeu completamente os nossos pecados. O bode emissório simbolizava a remoção do pecado para longe da igreja, para longe da congregação. Na perspectiva da reformada, isso aponta para a obra completa de Cristo, que não apenas pagou a culpa dos nossos pecados, não apenas pagou a culpa dos nossos pecados, mas também removeu esses pecados da presença de Deus, de forma única e definitiva. Salmo 103, verso 12 fala isso. Quando disse do Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O cristão não deve viver escravizado pela culpa de pecados já confessados e perdoados. Ei, olha para mim aqui agora. Você já confessou aquele pecado? Já se arrependeu? Então está perdoado. Você sabe quem faz você viver preso àquele pecado? Aquela culpa? Satanás. Ele veio para matar, para destruir. Jesus já te libertou de todos os pecados. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que confessar isso. Em Cristo há perdão real, definitivo. Irmãos, devemos viver em gratidão, em arrependimento contínuo, em confiança na suficiência da graça. Da graça divina. Levítico 16, de 15 a 28, prefigura a obra completa de Cristo. Ele é tanto o sacrifício que satisfaz a justiça de Deus, quanto o portador que remove os pecados do seu povo. A expiação não é apenas uma possibilidade de salvação, porque às vezes eu fico limitando ao processo de soteriologia a expiação. Ela não é também, mas é mais do que isso. É uma obra eficaz, plena, completa, realizada por Cristo, em favor daqueles que o Pai lhe deu, entre outras palavras, dos eleitos, dos predestinados, daqueles que foram salvos, são salvos para sempre, por você e por mim. Sabe por quê? Porque isso reforça o principal ministério que Deus deu para a igreja. Se você não sabe qual é o seu dom, eu vou te lembrar agora. Todos nós temos o ministério da reconciliação. Reconciliar o homem com Deus. Que Deus nos ajude. Amém? Feche seus olhos. Eu quero que você ore hoje e agora, para que a nossa igreja possa ser santa. Esse tabernáculo aqui, essa casa, ela precisa ser santa. A pessoa, quando colocar os pés aqui dentro, vai sentir a santidade de Deus, um temor tão grande, que ela não vai querer ir embora mais. Ore a Deus para que
tudo que é feito aqui possa ser para a glória de Deus, para a santidade de Deus. Que a sua vida possa ser assim um imã para atrair a santidade do Pai. Hoje o Senhor quer falar com você. Hoje Ele te chama de forma eficaz. Obrigado. Porque o Senhor, lá no Velho Testamento, ensinou como a sua igreja deve ser. E a sua igreja deve ser santa. Roupas brancas, alvejadas, lavadas, remidas. Se o julgamento começará pelo teu povo, Senhor, como sabemos, que nós possamos estarmos aprovados diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus.